Louvado seja Deus por aquilo que o Senhor faz na vida de cada um de vós e também na vida da sua igreja. Nós hoje temos o privilégio de ter connosco o pastor Júlio Carlos Santos. Ele é muito conhecido, sobretudo nos jovens e não só, mas ele é também o secretário executivo da nossa União e hoje está aqui connosco nessa qualidade. Temos o privilégio de ter a sua presença e a sua visita. É ele que nos vai dirigir a palavra neste culto, neste sermão do culto solene. Mas da parte da tarde também teremos uma reunião onde ele também estará presente e ele falará à igreja. Por isso, a nossa atenção então para a palavra do Senhor através da voz do pastor Júlio Carlos Santos. Muito bem-vindo, Júlio, e obrigado pela tua presença. Obrigado, Moisés. Bom dia a todos. Uau, que resposta fantástica. Não sei, é pelo ar-condicionado, está quentinho, não? É isso? Não? Mas ainda não está top. Eu gosto de uma resposta mais bem quente, mais bem, ok, aquelas convincentes, tá bom? Vamos lá então ver. Bom dia. Bom dia. Bom sábado. Bom sábado. Ok, ótimo, excelente. É bom estar aqui convosco. Quero saudar, qual é a câmara? Para onde é que eu posso falar? Para qual é a câmara? Para esta, é a que está sinalizada, é esta. É só para cumprimentar aqueles que estão em casa, um abraço muito forte para cada um de vocês. Hoje Deus quer falar também ao vosso coração e tenho a certeza que na realidade Ele vai trazer coisas incríveis para vós também. Um abraço para vós, onde possam estar, em casa, no quarto, na sala, onde estiverem. Quem sabe na cozinha, não importa. O que importa é que ouçam a voz de Deus, tá bom? Um abraço a partir aqui deste lugar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está em Leiria. Queria saudar as crianças também, já estiveram aqui com o seu momento top, ok? Bonita a história sobre o arco-íris. A Miriam tem jeito para contar histórias, não tem? Hã? Sejam verdadeiros, não? Sejam honestos. Digam a verdade. Sim ou não? É, mais ou menos. Mais ou menos. Sim, sim. A Miriam é realmente boa monitora para realmente contar histórias. Trago saudações de toda a equipa administrativa, do presidente, pastor José Lagoa, do tesoureiro, do irmão Daniel Simões e de toda a equipa do Conselho Diretor da União. Sintam-se todos abraçados, ok? Aquele abraço bem forte e dizer-vos algo que é importante, que é bíblico. É dizer-vos que todas as manhãs na União, a Igreja de Leiria está presente nas nossas orações. Oramos por vós e nós pedimos que, na realidade, orem também por nós, porque, normalmente, a obra de Deus, a missão, ela tem que ser feita no poder do Espírito Santo. E, portanto, todos nós temos que estar realmente, digamos, ligados a esse poder extraordinário. Estou muito feliz, pastor Moisés, porque, na realidade, quando uma igreja se envolve em função dos objetivos, e a realidade é essa. O mais importante são as igrejas, o mais importante são as bases de uma instituição. E não haja dúvida que quando uma igreja local se envolve em função dos seus ideais, dos seus projetos, dos seus planos, tudo pode acontecer com a ajuda de Deus. E estamos muito felizes pelo vosso terreno, estamos certos também que muito brevemente vocês vão ver as paredes da vossa nova igreja, portanto, a levantarem-se, a crescer e a terem outro espaço para congregar. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é um prazer para mim estar esta manhã convosco. Tinha o desejo, e a minha mulher também, de me acompanhar. Ela agora tem mais oportunidade de me acompanhar, está reformada, está, enfim, numa situação... Mas a saúde dela não permitiu. Sabem, a minha mulher tem um problema que é uma artrite psoriática. E neste momento, a artrite psoriática, ela sofre bastante. Ela está a fazer, já vai no 3º biológico e passou de mês para 15 dias e agora já está a tomar semanalmente. É tremendo. São, sobretudo quando acorda, as articulações, as inflamações. Portanto, o processo inflamatório é realmente doloroso, mesmo doloroso. E, portanto, ela pede desculpa, pede perdão por não ter estado hoje comigo, como nós gostaríamos muito, mas tenho a impressão que os irmãos vão compreender. Se aqueles que não quiserem compreender, olhem, o que é que eu hei de fazer? Não é verdade? Não é verdade? Portanto, dizer-vos que para mim é um grande privilégio estar aqui convosco esta manhã. Temos uma cerimónia que
tem que ver com a consagração de 2 anciãos e uma irmã diaconisa. Assim, eu vou chamar a irmã Gabriela Reis e o irmão Carlos Gardel, que foram nomeados pela Comissão de Nomeações, e esta igreja, portanto, ratificou essa proposta da Comissão de Nomeações, votando, porque reconheceram nestes 2 irmãos, podem subir, reconheceram nestes 2 irmãos as características que na realidade são importantes para o desempenho de uma função cuja responsabilidade é realmente do ancianato. Por isso, nós aqui em cima, nós vamos ajoelhar. Vou pedir aos anciãos da igreja que são anciãos desta igreja, o favor de me acompanharem aqui no estrado, por gentileza, para que na realidade possamos fazer esta cerimónia juntamente com o pastor Moisés, no momento da imposição de mãos, portanto, para esta função que o Senhor vos atribuiu. Tenho a certeza que na realidade os irmãos Carlos e a irmã Gabriela, portanto, serão instrumentos que Deus vai usar. E claro que dizer-vos, querida irmã Gabriela, irmão Carlos, que uma das maiores particularidades de um pastor, de um ancião, de qualquer pessoa que é chamado para uma função, não está sobretudo nas suas capacidades intelectuais ou capacidades económicas ou o que quer que seja. Está no vosso compromisso espiritual, da vossa relação com Deus. Que a palavra de Deus seja realmente o vosso guia e que verdadeiramente, cada dia, vocês tirem tempo de qualidade para buscarem do Senhor exatamente a sua presença. E com Ele, com certeza que as vossas funções serão cumpridas de forma abnegada para a honra e glória do seu nome. Vamos ajoelhar, se puderem. Quem não puder, fica em pé, não tem problema nenhum. Eu vou pedir aos 2 anciãos que possam ficar por trás, por favor. Ok. Quando eu pedi para pôr as mãos. Ok. Paizinho Santo, esta igreja chamou para este ministério tão importante, este ministério de elevação espiritual, ó Pai, tão significativo. Chamou a irmã Gabriela e chamou o irmão Carlos para o desempenhar. A Comissão de Nomeações viu neles, Senhor, características que com certeza correspondem àquelas características que tu descreves na tua palavra. Para estes irmãos que realmente aceitaram voluntariamente este chamado. Sim, Pai, não é um cargo. Sim, Pai, na tua igreja não existem cargos, existem ministérios. E neste momento queremos pedir, Senhor, que, por favor, a irmã Gabriela e o irmão Carlos compreendam a importância de que tu encontres nele disponibilidade para servir. Abnegação, ó Pai, humildade e, acima de tudo, que eles sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. E é por isso que nesta hora, ao levantarmos as nossas mãos, Senhor, sobre a irmã Gabriela e o irmão Carlos, nós queremos pedir sobre eles que derrames o teu Santo e Divino Espírito. Que eles compreendam, Senhor, que este ministério, sem a tua presença nos seus corações, ó Pai, será mais do mesmo, como qualquer outro cargo em qualquer outra empresa. Mas não é isso que pretendemos na tua igreja. A tua igreja não é uma empresa. A tua igreja, Senhor, é realmente uma instituição em que tu chamas homens e mulheres, jovens, crianças, para desempenhar um ministério e uma missão. E é nesta qualidade que eles aqui estão. Senhor, que o seu ministério de ancianato seja revestido com o poder do Santo Espírito, Senhor. E que esta igreja possa ser uma igreja que os apoie também. E que na realidade, Senhor, eles sintam-se felizes em servir-te a ti e ao próximo. Tudo isto pedimos e agradecemos. No bendito nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem estar, podem ficar, que nós a seguir temos a de diaconato também. Vou chamar a secretária da igreja, que por gentileza, em nome da igreja,
possa entregar um certificado da vossa, digamos, consagração a este ministério. Irmã Gabriela, posso lhe dar um beijinho? Por favor. Muito bem. Que Deus a abençoe muito, irmã Gabriela. Só com a presença de Deus. Sim, senhor, com certeza. Todos nós, todos com a presença de Deus, está bem? E a vossa ajuda. Com certeza que sim. Ok, irmão Carlos, que Deus o abençoe. Ok? E que o Espírito Santo esteja sempre presente no seu coração e que o seu ministério seja sempre um ministério profícuo. Caminhe com humildade na presença de Deus. Muito bem, agora queria perguntar à igreja quantos é que na realidade já o fizeram quando votaram, mas neste momento quantos é que estão felizes por este momento de consagração destes dois irmãos ao ancianato. Posso ver as mãos? Irmã Gabriela, irmão Carlos. Olhe para ali, irmão Carlos. A igreja está feliz. Já viu, irmã Gabriela? Está feliz, hein? Já viram? Ok. Que Deus vos abençoe muito, está bem? Por favor, tomem o vosso lugar. Sim. Vou chamar a irmã Michelle Reis. Michelle Reis. Irmã, não se importa de se aproximar. Realmente, sabem, eu quero dizer uma coisa à igreja. Sabem, antes de eu seguir o ministério de estudar teologia, tive o privilégio de trabalhar em vários departamentos da igreja. Na escola sabatina, com os jovens, com os bravadores, enfim, vários. E sabem que eu nunca fui proposto na igreja por nenhuma comissão para ser diácono. Tenho uma tristeza enorme. Acreditem, o diaconato é qualquer coisa de extraordinário. Mesmo. Nunca fui diácono na minha vida enquanto cristão adventista. Isto para lhe dizer que é um grande privilégio, irmã. O facto da irmã estar aqui, a irmã Michelle, e desta igreja ter votado o seu nome depois da comissão de nomeações ser apresentado, é um grande privilégio. Irmã, a sério. E faça-o com Jesus no seu coração. Servindo, entregando, não só no cumprimento dos deveres administrativos dentro desta igreja, no levantamento das ofertas, enfim, nas orações, mas também num projeto e num plano de visitação conjunto com o pastor, com o conselho da igreja, com os anciãos, porque é um ministério riquíssimo. Vamos agora, portanto, também ajoelhar, portanto, aqui à frente. Eu há bocado esqueci-me, e foi mesmo esquecimento, e peço perdão. Vou pedir agora que a igreja se levante, fique em pé, porque perante esta... Os outros dois anciãos também estão aqui. Os que foram consagrados agora, os dois, o Carlos e a irmã Gabriela, sim. Podem juntar-se a nós. Irmão Carlos, onde é que está? Junte-se a nós agora, por favor. E a irmã Gabriela, é o vosso primeiro ato enquanto ancião, já viram? Espetacular. Ok? Vou pedir... Isso, pode ficar em pé, sim. Ok? Muito bem. Podem fechar. Querido Pai Santo, Deus amoroso, muito obrigado, Senhor, porque Tu encontras no coração dos Teus filhos um espírito voluntário, disponibilidade de servir-Te desinteressadamente, Pai. Porque compreendem na sua vida como cristãos que servem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E isto não tem preço, Pai. É por isso que a irmã Michelle, ela, confrontada com o desafio, com o convite, com o chamado que Tu lhe fizeste para este ministério, ela aceitou porque compreendeu que é para Ti que vai trabalhar. E esta manhã, Senhor, a exemplo do que fizemos para os anciãos, nós queremos, Senhor, pedir que Tu capacites a irmã Michelle, que seja uma irmã, uma mulher, que diariamente, Senhor, comece o seu dia com o melhor que ela tem, que é a sua primeira tarefa de estar na Tua presença. Amém. Abrir o Teu livro sagrado, ter uma relação de oração contigo, em que ela possa, Senhor, dinamizar a oração de intercessão por todos os membros desta igreja, pelos jovens, pelas crianças, pelas nossas visitas, por todos aqueles que estudam a Tua palavra, Senhor. E é por isso que nós, pastores e anciãos, Senhor, ao levantarmos as nossas mãos esta manhã,
sobre a irmã Michelle, nós queremos pedir, Senhor, que Tu derrames sobre ela o Espírito Santo. Que ela ande na Tua presença cada dia e que Tu sejas o Senhor da sua vida, Senhor. É o que Te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos pedir também à secretária da igreja, a irmã Miriam, que tenha a gentileza de entregar o certificado à irmã Michelle e a lhe dar um abraço, Miriam, a irmã Michelle. Não tem problema, não tem problema. Acho que é simpático. Irmã Michelle, que Deus abençoe, ok? Bênçãos de Deus no seu ministério, ok? Ok? Que os anciãos também possam saudar a irmã Michelle, ok? Irmã Gabriela, muito obrigado. Obrigado a cada um de vós. Se eu estivesse em África, na minha terra, Angola... Quantos angolanos estão aqui? Posso ver as mãos dos angolanos? Quantos angolanos estão aqui? Ok, muito bem. Eu nasci em Angola, nasci no sul de Angola, Kwanza Sul, na Gabela, numa fazenda de café. Portanto, ok? Quantos é que conhecem Gabela, os que nasceram em Angola? Os que conhecem Gabela? Conhecem? Ok. Claro que quando eu nasci vocês nem sequer eram um projeto de vida, portanto, de maneira que, ok? Bom, se eu estivesse em Angola, eu não tinha problemas com o tempo, mas como eu estou em Portugal e estou em Leiria, Pastor Moisés, eu tenho que fazer uma pergunta. Até que horas é que eu posso pregar? 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, como é que é? Em Angola, debaixo do embondeiro, não tinha problema. Portanto, aqui como é que, até que horas, Pastor Moisés? Meio-dia e 20, pronto, ok, perfeito. Okay. Se eu passar, estamos tranquilos? Se eu passar, estamos tranquilos? Sim? Ok. Lucas, capítulo 23. Versículos 39 a 43. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Diz assim: um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhes insultos, ou lançava-lhe insultos. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, criminoso, respondeu dizendo: não temes tu a Deus, nem estando tu sob a mesma sentença? Nós estamos a ser punidos com justiça porque estamos a receber o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu-lhe: eu garanto-te, ou na verdade te digo hoje, estarás um dia comigo no paraíso. Querida Igreja de Leiria, havia 2 caminhos que saíam de Jerusalém. Um deles descia para Jericó e o outro subia em direção ao Gólgota. Ao longo do primeiro caminho, os marginais viviam a sua vida, uma vida corrupta, roubando, violentando e aterrorizando inocentes viajantes. Ao longo do segundo caminho, esses mesmos marginais pagavam o preço da sua vida errada. E como? Eles carregavam uma cruz para serem mortos no topo da montanha. E o lugar onde eles eram executados chamava-se o Monte da Caveira, porque era ali, naquele lugar, que os delinquentes eram executados. Sabem que naquele tempo não existia maneira mais cruel e humilhante de se punir uma pessoa. Posso-vos dizer que nem a moderna cadeira elétrica, nem a guilhotina ou a forca podem ser comparadas com a desgraça e o miserável sofrimento que suportava o marginal que era pendurado numa cruz. Eram minutos e horas a morrer lentamente na cruz. E podeis imaginar, de dia
o sol castigava, o sol queimava sem piedade aqueles homens. À noite, o contrário. Era o vento gelado da montanha que castigava o corpo enfraquecido do moribundo. Sabem que a morte de cruz a morte na cruz era o símbolo da morte do pecador que vai morrendo lentamente. E o pecador nas Sagradas Escrituras significa aquele que vive longe de Deus. É interessante. O pecador não é aquele que comete coisas erradas. O pecador é aquele que vive longe de Cristo. E quando tu estás longe de Cristo, a tua disponibilidade para realmente fazeres coisas que possam desonrar o caráter de Deus na tua vida é muito mais provável. E por isso a morte de cruz era esse símbolo da morte desse homem que optou, escolheu, tomou a decisão consciente de viver longe, sem comprometer-se com Cristo. E esse é o homem que vai morrendo lentamente. Atormentado pelo sol da culpabilidade, ou pelo frio gelado da sua própria consciência, que sempre está afligindo, a gritar interiormente, a dizer a um ser humano, ao pecador que vive longe: tu não prestas, tu não vales nada, tu nunca conseguirás sair daqui, tudo o que tu mereces é a morte. E o que é mais espetacular é que muitas vezes, prezados amigos, no processo da educação, relação pais e filhos, nas escolas muitas vezes é dito a muitos jovens, adolescentes, exatamente a mesma coisa. Não prestas, não vales nada, nem nunca conseguirás ser ninguém na vida. Quero dizer-te que se há alguém que experimentou exatamente isto que te estou a dizer, fui eu. Mais à frente eu contarei. E meus prezados amigos, se na realidade Deus não tem aparecido na minha vida, interpelando-me, cruzando-se comigo, se calhar por muitas pessoas, cristãos, adventistas do sétimo dia, eu nunca seria um pastor desta igreja. Mas já lá chegaremos. Há momentos em que o condenado implorava, ele mesmo implorava a morte. Também conheço pessoas que desejam a morte pela sua situação, pela sua condição. Pessoas que dizem: eu não quero viver mais, já não aguento mais a situação em que me encontro. Era preferível morrer a viver morrendo. Se calhar eu estou esta manhã a falar para algumas pessoas, sim, porque os que estamos aqui, para além de cristãos, somos seres humanos. E se calhar nós pensamos que estas coisas só acontecem aos outros e que nós, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não temos este tipo de lutas e não temos estas situações interiores. Se tu pensas assim, se calhar estás completamente enganado. Portanto, se calhar há aqui pessoas que alguma vez, pontualmente na sua vida, já sentiram isso. Esmagados, pensando que não valia absolutamente nada. Imaginem 3 cruzes que se levantam lá no topo daquela montanha. Naquelas 3 cruzes estão 3 transgressores. Sim, 3 transgressores. Eu sei aquilo que vocês estão a pensar. 3 transgressores estavam ali prontos a morrer. Os ladrões os ladrões tinham transgredido a lei romana. E Jesus tinha transgredido a lei de Jerusalém. Eles, os ladrões, tinham transgredido a lei de Deus. E Jesus tinha apenas transgredido a tradição. Curioso, a tradição. Entre parênteses, dizer-vos, o legalismo nunca irá perceber a diferença. Há cristãos que caminham, fazem a sua caminhada espiritual pela tradição. Os meus avós eram assim, os meus pais eram assim, etc, etc. Só que numa caminhada espiritual não existe tradição. Na caminhada espiritual és tu comprometido com o poder de Deus na tua vida. Tu e Deus. Tu e Cristo.
É essa a imagem brutal da cruz de Cristo no Gólgota, quando ele de braços abertos, ele está aí, tem duas posturas, duas posições. A primeira posição é a verticalidade, ele e o Pai, e a segunda posição de braços abertos é a horizontalidade, ele e o próximo. E aqueles dois homens que estão com ele são o seu próximo. Isto é brutal. Nunca vais compreender isto na razão e na inteligência humana. E prezado irmão, querida irmã, ali está. Ali está exatamente, no meio daquelas cruzes, está exatamente o homem. O homem que suportava o pior dos três. Já pensaste alguma vez, querido irmão, jovem, no significado daquela morte? A missão de Jesus tinha sido sempre a de salvar pecadores, sempre. Nas Sagradas Escrituras e sobretudo nos Evangelhos, se leres os Evangelhos, o objetivo foi sempre este. Salvar exatamente pecadores. Jesus viveu com eles. É curioso que Jesus viveu com eles. Não posso negar quando eu muitas vezes passo a mensagem de que tu não podes viver com o mundo ou misturar-te com os pecadores. Isto não é bíblico. Como é que tu podes ser o sal da terra? Como é que tu podes refletir a luz do mundo se não te misturares? Jesus foi claro nesta matéria. E na realidade, meus queridos irmãos da igreja de Leiria, Jesus é o meu modelo. Jesus é o meu exemplo. Nenhum de vocês é a minha referência. Eu quero pedir desculpa, mas nenhum de vocês é o meu modelo. Nenhum de vocês é o meu exemplo. O meu maior exemplo, que é o único que não falha, é Jesus. E ele misturou-se. Ele veio para salvar pecadores. Ele viveu no meio de pecadores. Procurou-os onde eles estavam. Encontrou-os, amou-os, perdoou-os, transformou-os. E agora, vejam a coincidência, morria entre eles. Ele passou as últimas horas da sua vida na companhia de pecadores, irmãos. Ele não passou as últimas horas da sua vida na companhia de cidadãos que se julgavam ser bons e perfeitos, mas com ladrões, com assassinos, com marginais tão cruéis que tinham sido amarrados na cruz para morrer como bestas do deserto, exterminados como animais selvagens, porque o mundo tinha perdido a esperança em reformar aquela gente. Sim, queridos irmãos. É realmente interessante esta manhã fazer uma pequena reflexão convosco, sobre o conceito de perfeição, porque nós carregamos um conceito de perfeição que é extraordinariamente errado. Ser perfeito para nós é não cometer nada errado. É não fazer nada errado. O conceito de perfeição para Deus é completamente diferente. É por isso que eu sou um apaixonado de Deus. Porque Ele não me carrega com fardos no sentido de que eu não posso fazer nada errado. Eu não vivo em função disso, eu vivo em função de Cristo na minha vida. Porque para Deus o conceito de perfeição, Ele deixou muito bem claro quando se referiu a Abraão. Para ti e para mim ser perfeito é não fazer nada errado. Para Deus é tão simples. Como Deus é tão simples, nós complicamos muitas vezes exatamente Deus nas nossas vidas. E quando realmente Deus se dirige a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença, isso é que a perfeição é um ato divino. Para Deus ser perfeito é andar na presença dEle. E a pergunta que eu quero fazer esta manhã a cada um de vós, que é uma pergunta séria: andamos cada um de nós na presença de Deus? Esta é a pergunta. Não é fazes coisas erradas ou boas, não, isso não interessa. É caminhas na presença de Deus. Eu gosto de uma expressão de Paulo que me revoluciona o coração, a mente, cada vez que eu a estudo e cada vez que eu a medito. Paulo, quando ele diz isto de maneira brilhante: quando tu estás em Cristo, logo já cumpriste toda a lei. Há pessoas que vivem em função da lei e são frustradas, não são felizes, porque percebem que a lei não é o centro. Mas quando tu tens Cristo no teu coração, tu já cumpriste a lei. Paulo dizia: eu vivo com Cristo, logo já cumpri toda a lei. Quem anda com Cristo não mata, quem anda com Cristo não adultera, quem anda com Cristo não mente, quem anda com Cristo ama, quem anda com Cristo honra, quem anda com Cristo... Os nãos da lei tornam-se sims. E é isto que Jesus quer fazer em cada um de nós. Levar-nos a entender David. Pensem em David, bandido. O que ele fez, pintou a manta. O que David fez. E Jesus chega ao ponto de, na realidade, depois de um processo de voltar ao caminho, à verdade e à vida,
Porque esse é o objetivo de Cristo ter vindo a esta terra, é trazer os pecadores que estão longe dele, de novo para a sua presença. E Deus diz daquele homem que era um homem segundo o coração de Deus. Top, tal. Isto revoluciona-me, meus prezados amigos. Isto está por cima de tudo aquilo que é a letra. É por isso que Jesus diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Queridos irmãos, é interessante. É interessante. Temos que nos lembrar sempre que o nosso Mestre Jesus viveu e morreu entre os pecadores exatamente com o objetivo de os salvar. Pode haver um momento na vida em que nós estamos cansados de escorregar vez após vez. Nós olhamos ao espelho da vida e clamamos desapontados e dizemos: não adianta, eu nunca vou conseguir. Eu conheço pessoas assim. Conheço jovens que sofrem com este drama. Conheço irmãos e irmãs da igreja que sofrem. Pastor, não adianta eu fazer nada porque eu nunca vou conseguir. Claro que não vão conseguir, porque colocam no seu esforço a mudança. E não perceberam que a mudança e a transformação é de dentro para fora pela ação do Espírito Santo. Quando tu descobris isto na tua vida, tu tornas-te uma pessoa verdadeiramente feliz. E meus queridos amigos, pode ser que por algumas circunstâncias nós estejamos a ponto de perder a consciência em nós mesmos. Pode ser que o mundo já não acredita em ti, pode ser que a família não acredita em ti, pode ser que a tua igreja deixe de acreditar em ti. Nem as pessoas mais próximas, nem tu mesmo. Mas, por favor, esta manhã eu quero fazer-te um desafio, que é: olha para o topo da montanha. Contempla o homem do meio. Vê o teu amigo Jesus que está a morrer e que está a gritar: filho, eu acredito em ti. Para mim tu não és um caso perdido. Porque é que tu achas que eu estou aqui pendurado entre dois ladrões? Meus irmãos, uma das mensagens mais incríveis que eu tenho experimentado na minha vida é que o Deus que eu amo é um Deus dos casos perdidos. É um Deus dos impossíveis. É o Deus daqueles que na realidade, porque para Deus não há casos perdidos. E isto é extraordinário. Sim, a crucifixão revelou o que há de pior no coração humano, concentrando toda a sua vileza e ódio na pessoa de Jesus. Lá na montanha, 3 homens olhavam um para o outro, no momento da morte. Sabem que parte da tortura era contemplar a agonia do homem que estava ao lado. E de repente um deles olhou para Jesus, contemplou Jesus, e ele vai dizer: Senhor, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Um deles diz isto. Sabem, este homem representa exatamente, se calhar, muitos de nós. Este homem mantinha o seu orgulho, a justificação própria até ao final. Ele disse se, palavra ridicularizante de dúvida e de acusação em que os homens continuam a usar hoje. Sabem, querida igreja de Leiria, jovens, na realidade o que ele estava a dizer é: bom, tu não és melhor do que eu. Tu precisas tanto de ajuda quanto eu, e ainda mais porque tu estás no meio de cada um de nós. Tu dizes que és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então eu quero ver se tu consegues fazer alguma coisa agora. Já perceberam, queridos irmãos, já perceberam que enquanto Cristo acreditava nos homens, estes estavam a duvidar dele? Já acreditaram nisto? Já viram isto? O ladrão disse: se tu és o Cristo, salva-te. Foi o que o ladrão disse. Mas a palavra "se", esta expressão já aparece noutras circunstâncias nas Sagradas Escrituras e em vários momentos. Os sacerdotes disseram: se tu és o rei, desce. Lembram-se desta frase? Se tu és o rei, desce. E Satanás no deserto, o que é que ele disse? Se tu és o Filho de Deus, lança-te. Pois é, mentes arrasadas pela dúvida reclamaram sempre uma demonstração de poder, como se o poder fosse capaz de fazer o que não fizera o amor. Que diferença entre poder e amor! Que diferença! Queridos irmãos, irmãs e jovens, é bom esta manhã nós percebermos, como vos levei a entender o conceito da perfeição, é importante que compreendamos o que é o amor. O amor não é um sentimento. O amor não é a célebre quadra de Luís Vaz de Camões, que é fogo que arde sem se ver, para papel, pardais ao ninho. Não, não é isso, irmãos. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus é Gágata. Amor. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Como o pecado não são atos errados, é uma pessoa.
é Satanás. E já entendeste que há uma luta tremenda entre o poder de Satanás e o poder de Deus pela posse da tua mente e do teu coração. É isto. Ou cedes ao amor, ou cedes ao pecado. Estou casado com a minha mulher há 40 anos. São muitos anos. E com a mesma pessoa. 40 anos. Quantos estão casados há 40 anos aqui? Posso ver as mãos? São uns quantos. São uns quantos. 40 anos. Para vos exemplificar a ideia do amor, vou-vos dizer isto. Se eu tiver que viver com a minha mulher mais 40 anos, e eu espero que não, porque eu espero que Cristo venha antes. É só para esclarecer. Que é para não ficarem dúvidas e coisas na cabecinha. Nós somos pródigos realmente a fazer logo interpretações. Ok? Eu espero que Jesus venha antes, é só nesse sentido. Mas se eu tiver que estar mais 40 anos com a minha mulher, e se eu acordar ao lado dela todos os dias e lhe disser, Nani, eu amo-te, 1 mês, 3 meses, 15 anos, 20 anos, e repetir sempre a mesma coisa, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, a minha mulher vai chegar a um ponto e vai dizer, tu és um mentiroso. Vocês riem-se, mas é verdade o que eu vos vou dizer a seguir. É que o amor não se diz, o amor demonstra-se. Do you understand, my friend? Porque Deus amou o mundo, não porque disse, mas porque deu o seu Filho por cada um de nós. Tu nunca vais compreender isto. Nunca vais entender isto. O que a minha mulher precisa é que eu lhe diga que eu amo-te, mas a seguir ao amo-te ela precisa que eu a beije, que lhe dê um abraço, que lhe marque umas férias com ela, um fim de semana com ela, que lhe ofereça um ramo de flores, lhe ofereça alguma coisa útil. Ele precisa demonstrar. A propósito, quantos maridos esta manhã, quando se levantaram e acordaram ao lado da sua esposa, disseram eu amo-te e deram um beijo à sua esposa? Posso ver as mãos? Pois é. Pois é, meus amigos. Quando namoramos tudo é fácil. Quando namoramos a ideia é inclusivamente aquela de fazermos um compromisso com a nossa princesa, porque ela é uma princesa, com os anos ela deixa de ser princesa. Fazemos um compromisso e nós homens, sobretudo os homens, marcamos um encontro com a princesa em tal data, no tal sítio, a tal hora, e o primeiro a chegar é aquele que na realidade somos nós, somos sempre, quase sempre os homens. E quando nós chegamos, estamos sentados, isto no namoro, para vocês perceberem a importância dos atos, da demonstração. E quando a princesa chega ao pé de nós, pergunta-nos, já lá estávamos há 3 horas à espera. E a princesa quando chega vai perguntar, querido, estás aqui há muito tempo? E nós, não, há coisa de 5 minutos. Coisa de 5 minutos? É assim. Como é que na realidade, ao fim de 40 anos, este sentimento mudou? Como é que é possível? Portanto, amigos, é importante percebermos que o amor não se diz, o amor demonstra-se. Foi isso que Jesus fez. Portanto, reparem que é interessante exatamente nós pensarmos neste aspecto. Nós escaparíamos da crucifixão se nós pudéssemos, irmãos. Aliás, nós buscamos mais a Deus quando estamos com problemas. Jesus sofreu sozinho pelo povo que ele amava, sozinho. Porque aqueles que dele escarneciam com o terrível se, Jesus não castigou a sua falta de fé. Eu não entendo isto. Bateram, cuspiram, Pai, perdoa-lhes. Isto é incrível. Isto é incrível. Não entendes isto? Por mais que tu realmente caminhes na presença de Deus, a tua lógica, a tua razão não vai entender nunca isto. Porque isto entende-se espiritualmente. Sim, apenas pediu perdão para aqueles que zombavam dele. E no plano horizontal eu adoto a mesma postura com a minha mulher quando ela falha, com os meus filhos quando eles falham, com os meus netos quando eles falham, uns com os outros quando falhamos. Prezados amigos, esta atitude de Jesus perdoar acendeu a esperança num dos ladrões, no outro, claro, pensou ele, se o perdão é para aqueles que o estão a crucificar, se Jesus os pode perdoar, então ele também pode ser para mim. Algum tempo atrás ele tinha visto Jesus exatamente a amar, a curar pessoas. Naquela ocasião ele até tinha sentido impelido a abandonar a sua vida de crimes, mas ele rejeitou o convite divino e continuou a sua vida errada.
e agora estava a sofrer a terrível consequência da sua decisão. Percebamos que as suas primeiras palavras, irmãos, não são um pedido de perdão, mas de defesa de Jesus. Ele vai defender. E ele olha para outro ladrão e vai dizer: tu não tens consideração por este homem. Estando tu na mesma situação que eu e ele, nós estamos a sofrer a consequência. Nós sim estamos a sofrer a consequência porque nós merecemos. Este homem não. Este homem não fez nada de errado. E era verdade. Ele não tinha feito nada de errado. Se algum erro se lhe podia atribuir, era apenas o facto de ele amar o ser humano com um amor sem limite. E é assim que eu descubro Deus neste livro que está aqui. É por isso que eu vos disse que ele para mim é o modelo, é o exemplo, é o eixo. Não é nenhum de vós. É o eixo. E meus queridos irmãos, é interessante. É muito interessante. Ali estava Cristo pendurado entre o passado e o futuro. Entre a vida e a morte, entre o presente e a eternidade. Ali estava Cristo pendurado na cruz. O arrependido ladrão reconheceu a sua culpa. Nós com justiça sofremos. Este é um ato espetacular que Deus na tua caminhada espera que tu faças. Quando realmente estás longe de Cristo, Deus espera que tu reconheças. Em humildade. E muitas vezes é o orgulho que não te deixa ver a tua condição. E fecha-te completamente à possibilidade de Deus agir na tua vida. Queridos amigos, é isto. Ele admitiu que era um pecador que precisava de ajuda. Que estava disposto a procurá-la mesmo que fosse na última hora da sua vida. E eu e tu, irmãos, o que é que nós fazemos com a nossa vida cheia de falhas? O que é que fazemos? Justificamos. Procuramos argumentos, razões, que é o nosso ponto de vista, na lógica humana, no nosso QI top. Procuramos ajuda, procuramos justificações. É que no caminho espiritual não há QIs, não há DRs. Na caminhada espiritual há justos e há pecadores. O justo é aquele que retorna ao caminho. O justo não é aquele que faz coisas boas. É aquele que reconhece a sua condição e diz: Senhor, eu preciso de Ti, eu tenho necessidade de Ti. E é tão difícil isto. O justo é aquele que na sua relação com Deus é capaz de chegar a alguém, mesmo que sinta que tem razão, abraçar a pessoa e dizer: perdoa-me. Isto tu não compras, nem adquires no teu processo intelectual, nem em nenhumas cadeiras da faculdade, nem em nenhuma escola, nem em casa, nem nada, porque isso é a ação do Espírito na tua vida. Meus queridos irmãos, o primeiro ladrão, ele acusou Jesus de ser tão culpado quanto ele. O segundo rejeitou o orgulho e a justiça do seu colega e disse: este não fez nada de errado. E arrependido disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dois grupos. A Bíblia tem sempre na sua linha, portanto, contínua, tem sempre o conceito de dois grupos. Sempre. Ali eu vejo um homem agonizante a falar para o Deus homem, que está também em agonia. E vejam como o ladrão arrependido dá a Jesus, vejam bem, dá a Jesus outra oportunidade de realizar aquilo pelo qual o Senhor tinha deixado o céu. E sabem porque é que o Senhor tinha deixado o céu? Sabem a razão do Natal. Sabem a razão do Natal. A razão do Natal foi exatamente Jesus ter deixado o céu para vir salvar pecadores da eterna perdição. Este é o verdadeiro Natal. Não há Natal sem jardim de Getsemane. Não há cruz sem jardim de Getsemane. Não há ressurreição sem jardim de Getsemane. Não há exatamente a ascensão ao céu sem jardim de Getsemane. E não haveria nunca a segunda volta de Cristo se não houvesse Getsemane. Tirem o Getsemane da Bíblia e nada mais tem significado e tem sentido. Porque é no Getsemane que Jesus toma a decisão mais importante para que eu e tu possamos estar aqui hoje. E se tu não entendes isto, estás a perder o mais importante. Realmente não importa como tu estás, amigo, ou como tu és.
Tu podes falar com Deus, qualquer um de nós pode falar com Deus. Aqueles que estão em casa podem falar com Deus, não importa como vocês estão, e pedir-lhe exatamente ajuda. Porque o que Jesus mais quer é uma oportunidade, ou uma nova oportunidade para atuar, para agir na minha e na tua vida. O ex-ladrão não pediu libertação do sofrimento ou vingança contra os seus carrascos, mas ele disse, lembra-te de mim. Há 8 anos atrás, tenho 2 histórias para vos contar, a primeira é esta. Há 8 anos atrás, foi diagnosticado um cancro da mama à minha mulher. Vocês sabem que nós não fomos, como estudamos na lição da escola sabatina, nós não fomos criados para morrer, nem para ter doenças, nem para ter rigorosamente nada. Fomos criados para viver em harmonia, eternamente e saudáveis. Ela tinha feito exames no Porto. E um dia os dois estávamos sentados na sala, passado 3, 4 meses, a minha mulher... Vocês sabem como é que é o feeling das mulheres? Vocês sabem? Sétimo sentido. As mulheres são brutais. As mulheres veem a quilómetros aquilo que o homem não vê. É assim. É assim. É assim. E o homem que está casado e que tem este privilégio só tem que agradecer a Deus. E tem que estar feliz. Eu fico muito feliz porque a minha mulher poupa muitos problemas. Muito feliz. E estávamos os dois sentados e a minha mulher disse-me, Carlos, eu não estou confortável. Tal feeling. Eu gostaria de voltar a repetir os meus exames. Conseguimos uma consulta na Fundação Champalimau. Ela foi vista por uma médica, e não haja dúvida que depende das mãos em que tu cais. Porque há médicos que dariam bons sapateiros e há sapateiros que dariam excelentes médicos. E aquela médica, quando viu os resultados da minha mulher, aquela médica disse-lhe, eu gostava de fazer uma biópsia. Há aqui uma imagem que eu não estou a gostar. Se eu lhe telefonar, já sabe que tem que vir cá. Se eu não lhe telefonar, é porque está tudo bem. Passado algum tempo, a biópsia foi feita e o telefone da minha mulher tocou. Ela olhou para mim. Eu olhei para ela. E as minhas lágrimas começaram a correr. Minha mulher nunca chorou. Mas o veredito foi dado. Cancro na mama. Ajoelhamos. Oramos a Deus. E eu e ela oramos. E a nossa oração foi nunca questionar Deus sobre o porquê. Porque o porquê nós já sabemos. Presença do pecado nesta terra. Isso já está claro para a minha vida, para dela. A oração foi no sentido, Senhor, como é que nós vamos agora viver e agir contigo face a esta notícia que acabamos de receber? Porque, querido irmão da Igreja de Leiria, querida irmã, querido jovem, a tua relação com Deus tem que estar por cima de todas as circunstâncias que te possam acontecer. Não podemos ser teóricos. Se nós dizemos que na realidade aguardamos novos céus e nova terra, que vamos viver sem isto, sem aquilo, irmãos, isso é algo que tem que ser vivido na realidade. Deus sabe. Passaram 8 anos. O próximo ano, em princípio, a minha mulher vai ter alta, mas se houver uma recidiva e se realmente a minha mulher acabar por falecer ou eu por outra razão, será que a nossa relação com Deus tem que ser posta em causa por isso? Não! Queridos amigos, o que é que na nossa vida do passado vale a pena lembrar? O que é que havia no passado daquele ladrão que valesse a pena lembrar, irmãos? Reparem bem, crimes, desonestidade, rejeição de oportunidades de endireitar a sua vida. Realmente não havia nada que valesse a pena relembrar. Contudo, ele disse, lembra-te de mim. Porque embora não tivesse um bom passado, querida igreja, queridos irmãos, queridas irmãs, aquele homem tinha um presente. Um presente. E eu quero esta manhã que todos nós, na presença de Deus, possamos entender que a nossa salvação é hoje. O passado já não volta. O futuro tu não tens a garantia porque
o amanhã foge por entre os dedos da tua mão. Tu não consegues controlar o amanhã. Foi por isso que Jesus disse, eis aqui agora o dia da tua salvação, hoje. Hoje é o que importa, como é que eu estou com Cristo hoje. Não é o passado, nem é o futuro. Prezados irmãos, e foi nesse presente que aquele homem aceitou, por fé, aquele Cristo que estava a morrer ao seu lado. Ele acreditou, ele percebeu a miséria do seu passado, ele arrependeu-se. Foi o único homem que teve fé no agonizante Salvador naquela hora horrível. E apesar de estar envolto pelas sombras da morte, ele olhou para Jesus e pensou, Senhor, Tu és a minha vida. Antes de terminar, quero contar a segunda história. Nós éramos 5 irmãos, 2 morreram. O irmão do meio morreu com uma cirrose hepática. Era um homem dependente de álcool. Naquele dia fui visitar o meu irmão ao hospital Amadora Sintra. O meu irmão estava num quarto, estava ligado a uma máquina a fazer hemodiálise, porque todos os órgãos tinham entrado em falência. Lembro-me de ter conversado com a médica e lembro-me de ter-lhe dito, doutora, por favor, diga-me, eu preciso saber, existe alguma solução de transplante para o meu irmão? E aquela médica foi categórica. E aquela médica disse, Senhor Júlio, é tarde. Já não há nada a fazer. A minha preocupação não era que o meu irmão ia morrer. A minha preocupação era que o meu irmão morresse com Jesus no coração. Eu dirigi-me ao quarto onde estava o meu irmão. Eu agarrei a sua mão. Eu disse-lhe, Moisés, tu sabes que a nossa mãe, a minha falecida mãe foi a matriarca da família. Tu sabes que a nossa falecida mãe, ou a minha mãe ainda estava viva, o sonho dela é que os seus filhos estejam um dia com Jesus na eternidade. Ele apertava-me a mão. Ele não conseguia falar, ele já não conseguia abrir os olhos. Eu pressenti que aquele era o último momento que eu ia estar com o meu irmão. Era a última vez. Eu não tinha dúvida nenhuma. E eu disse-lhe, Moisés, não importa o teu passado. Não importa o que tu fizeste, Moisés. O mais importante é agora, este momento. E fiz-lhe uma pergunta que para mim foi o apelo mais brilhante que eu fiz enquanto pregador. Foi o apelo mais incrível que eu fiz. E em muitas campanhas de evangelização e em muitas situações com jovens tenho feito muitos, centenas e centenas, para não dizer milhares de apelos, para que se entreguem a Jesus através das águas batismais. Mas eu nunca fiz um apelo como aquele. Pela sua simplicidade que era. E o apelo foi simples e disse-lhe, Moisés, não queres nesta hora entregar o teu coração a Jesus? O irmão agarrou-me, apertou ainda mais a minha mão, num esforço titânico. O meu irmão Moisés conseguiu abrir os olhos. Esta imagem jamais a vou esquecer. Olhou para mim e acenou com a cabeça. Sim. O meu irmão nunca entrou numa igreja adventista. O meu irmão nunca fez estudos bíblicos. O meu irmão não foi batizado, mas eu acredito que o meu irmão estará com Jesus na eternidade. Como este ladrão. E aqueles que pensamos que para estar na eternidade temos que fazer estudos bíblicos, classes batismais ou ser batizados, por favor, irmãos, a senhora White diz que vamos ter grandes surpresas. E aquele momento foi para mim determinante. E para terminar a mensagem desta manhã, termino dizendo à igreja que se houver alguém aqui que não é adventista, que esteja a estudar a Bíblia, amigos ou em casa, eu não nasci na igreja adventista do sétimo dia.
Eu nasci na Igreja Católica Apostólica Romana, por quem eu tenho respeito também. Fui um jovem, adolescente rebelde. Cresci num ambiente de lar muito difícil. Um pai alcoólatra, em que eu pude muitas vezes contemplar o meu pai bater na minha mãe. Quando eu vim de Angola para Portugal, eu já estava dependente de tabaco e já estava dependente de cannabis, de marijuana. Tinha 14 anos de idade. Eu usava o cabelo comprido. Eu usava roupas a hippie. Eu usava muitas pulseiras e fios e isto e tudo aquilo e mais alguma coisa. E um dia eu fui com a minha mãe à igreja. Ela já era adventista. Eu entrei numa igreja, naquele sábado de manhã, estava alguém à porta, irmãos diáconos. E aquele irmão diácono que estava à porta, que eu desconhecia, não sabia quem era, ele aproximou-se de mim, rodeou-me, fê-lo no bom sentido, com o bom carinho que ele tivesse, com o coração cheio de amor, olhou para mim e disse-me: jovem, essa não é a maneira de ser cristão. Eu estou a falar para jovens aqui esta manhã. Não importa como tu estás. Se tens o cabelo comprido, se tens o que tiveres, procura uma coisa, procura conhecer Jesus por ti próprio. Eu nunca mudei nada na minha vida, porque os outros me diziam que estava errado. Todo o processo de mudança do meu coração e da minha vida foi pelo encontro que na realidade eu fui tendo com Jesus através da sua palavra. Sabem, Jesus não impõe nada. Jesus respeita a tua liberdade, o teu livre-arbítrio. Jesus faz propostas. É por isso que ele é incómodo. É mais fácil proibir do que propor. A proposta implica compromisso. A proibição desafia-te a fazeres ainda pior. Isto é pedagógico. E Jesus é um pedagogo. E eu virei-me para a minha mãe que estava ao meu lado. Eu disse: mãezinha, vou-me embora para casa. E fui para casa. E quando a minha mãe chegou a casa, eu disse: mãezinha, esse não é o Deus que tu me tens mostrado, por favor. Não é o Deus que tu me tens mostrado. Quando eu tenho na minha mãe uma pessoa que nunca me criticou. Quando eu tenho na minha mãe uma pessoa que sempre me aceitou como eu era. Eu não podia aceitar que qualquer pessoa, fosse quem fosse, pudesse criticar a minha maneira de estar. Até porque era contrário àquilo que eu estou a pregar esta manhã. Jesus veio para salvar pecadores, viveu com eles, marginais, prostitutas, etc, etc. E não teve problema de estar no meio deles. Um dia, um domingo de manhã, depois de, na realidade, ter evoluído na toxicodependência com a AX e depois mais tarde com a cocaína, onde eu estive 8 anos dependente da cocaína. 3 vezes passei por um centro de profilaxia. 3 vezes. Tive pessoas exatamente daquela igreja que chegaram-me a dizer que todos os drogados deviam ser encostados a uma parede e serem fuzilados. É bom percebermos que nesta sala que está aqui, ninguém é melhor do que ninguém. É bom entendermos todos que estamos aqui, que todos precisamos da ação de Cristo na nossa vida. Todos os que estamos aqui, ainda continuamos a estar a viver num estado de pecaminosidade. É bom entendermos isto, irmãos. E naquele domingo de madrugada, eu fui buscar uma Bíblia que a minha mãe me tinha oferecido, que ainda guardo com muito carinho e muito amor. E naquela madrugada li os 3 primeiros versículos da minha vida que se encontram em Mateus capítulo 11. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E comecei a descobrir, e as propostas que Deus me foi fazendo. Eu comecei a descobrir realmente um caminho extraordinário, top, do melhor. As propostas que Deus me fazia muito sentido na minha vida e no meu caráter. E para resumir a história, 1 ano depois voltei àquela igreja. E quando voltei àquela igreja, sabem quem é que estava à entrada da porta?
o mesmo diácono. Só que agora, quando eu entro na porta, antes de entrar na porta, naquela madrugada, é preciso dizer, naquela madrugada tomei as 2 decisões mais importantes da minha vida, querida igreja e queridos jovens. Primeiro, preparar-me para me batizar. E segundo, preparar-me para ser um dia pastor da Igreja Adventista do 7º dia. Eu era um drogado que devia estar encostado a uma parede. Eu era um drogado que não podia usar cabelo comprido, porque não era digno de ser cristão. Eu era um drogado que usava roupas que não tinha dignidade, porque realmente as pessoas punham a dignidade na roupa e não no caráter das pessoas. E eu descobri que a minha dignidade não está na roupa nem no cabelo, está em Cristo na minha vida. E quando tu te comprometes com Cristo, tu permites que Cristo trabalhe o teu coração, de dentro para fora. E isso tem muito mais valor, tem muito mais, começas a perceber que as tuas decisões estão fundamentadas na rocha e não na opinião do A ou do B. E naquela madrugada estas 2 decisões foram tomadas. No dia do meu batismo, quando eu saí do batistério para ir cumprimentar as pessoas à entrada da igreja, a primeira pessoa que lá estava, a minha mãe. Pensavam que era o diácono, não? Não, esse não esteve. Esse não esteve, irmãos. A minha mãe. E pela primeira vez ouvi da boca da minha mãe isto. Carlitos, que era assim que ela me tratava. Durante 20 anos eu orei por este momento. Querido irmão e irmã da Igreja de Leiria, quando tu passares mais tempo a orar por alguém que realmente te parece que não está bem, em vez de o criticar, em vez de fazer juízos de valor e de te precipitares, tu verás o resultado na vida dessa pessoa. Durante 20 anos, Carlitos, eu orei por este momento. E aquele abraço e aquele beijo jamais me sairão da minha mente. Depois sim, voltei à igreja. E quando eu cheguei à igreja, no hall de entrada, estava lá o diácono, realmente. E quando o diácono me viu, já sem o cabelo comprido, já sem as roupas, já como um cristão, ele rodeou-me. Ele não queria acreditar no que estava a ver, provavelmente. Ele disse-me, estás a ver, Júlio Carlos? Agora és um cristão. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantos esta manhã estão aqui presentes? Ou em casa? Quantos esta manhã que estão aqui, jovens ou não jovens, não importa, querem dizer a Cristo esta manhã, Senhor? Porque tu entraste nesta igreja esta manhã com... Não penses que entraste sem problemas e sem dificuldades, não, não. Deus sabe o que tu estás a carregar. Deus conhece a máscara que tu estás a usar. Deus conhece a máscara. Deus quer que tu te apresentes perante Ele sem máscaras, como tu és. Não tenhas receio de falar com Ele. Deus não está lá com um martelo para te dar na cabeça. Não é esse o Deus da Bíblia que eu conheço. E tu entraste nesta igreja, se calhar com situações duras no teu relacionamento familiar, no teu relacionamento com filhos. Alguma situação que realmente te esteja a preocupar e que esta manhã tu queiras dizer a Cristo, Senhor, eu quero trazer aquilo que tu conheces ao teu altar esta manhã, Senhor. Há alguém aqui esta manhã que quer dizer isso a Cristo e quer dizer, Senhor, eu não quero sair da tua presença sem colocar esse problema que tu conheces no teu altar esta manhã e que se queira levantar no seu lugar. Não é preciso ser todos. Só aqueles mesmo. Só aqueles mesmo que na realidade têm essa noção que hoje ao saírem de casa sabem que estão a lutar com alguma coisa na sua vida, no seu caráter e que na realidade necessitam da intervenção de Deus. Lá em casa. Não tenha receio de se colocar em pé também para Deus. Esta decisão é para Ele. Isso é muito importante.
Eu quero ir um pouco mais longe esta manhã. Quantos estão aqui esta manhã que querem dizer a Cristo: Senhor, eu quero conhecer-te melhor, eu quero comprometer-me com a Tua palavra, eu quero se calhar preparar-me para entregar o meu coração a Ti, um dia através das águas batismais, não sabemos quando ou não, mas que eu quero hoje entregar o meu coração a Ti. Se houver alguém que está aqui, amigo ou não, visita, não importa, que queira dizer isto a Cristo, eu vou pedir a essa pessoa que venha aqui à frente. Quero orar por elas. Quem é o primeiro? Pode vir à frente, irmão. É para Deus que está a tomar essa decisão. Não tenham receio. Quero fazer uma oração especial por vós. Podem subir. Podem subir. Há mais alguém que queira dizer a Cristo? Eu vou pedir a Ariana que possa vir e que possa cantar este momento de louvor. Há mais alguém aqui esta manhã que queira dizer a Cristo: Senhor, eu não posso sair daqui esta manhã sem colocar no Teu trono o meu coração, Senhor, porque eu tenho usado máscaras, eu não tenho sido eu mesmo. Se calhar eu tenho escondido, eu tenho mostrado uma coisa que na realidade Tu sabes que eu não sou. Mas eu quero, como este homem da cruz, este pecador, eu quero reconhecer-te, eu quero que Tu transformes a minha vida. Há mais alguém que queira dizer isso a Cristo esta manhã? E que se queira juntar àqueles que estão aqui em frente? Quero orar. Ariana, vamos cantar. Que Deus seja louvado pelas vossas decisões. Não sei se alguém está a estudar a Bíblia aqui esta manhã e que se esteja a preparar, ou que ainda não começou e que queira começar para ter este compromisso de um dia também descer às águas batismais e que se queira juntar a este grupo. Venha. Não tenham receio. É uma decisão para Jesus. Vamos ouvir este cântico que é dedicado a vós e a todos nós. E eu depois farei uma oração por vós e por aqueles que estão na igreja. Amém. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe. Algum casal que necessite efetivamente de que Jesus esteja presente no seu lar, no coração do marido, no coração da esposa, nos seus filhos, e que queira esta manhã trazer essa situação aos pés do Senhor, não hesite. Venha. Venha. Como acabamos de pregar, vamos dar oportunidade a Deus. Ele só está à espera que nós lhe demos essa oportunidade. Porque Deus é um Deus de uma oportunidade, duas oportunidades. Até ao tempo da graça não ser fechado, temos essa oportunidade. Amém. Deus seja louvado por estas decisões. Vamos ouvir, Ariana. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e o descanso.
tua glória. Naquele dia me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Eu sei que ainda está alguém aqui que está a lutar, está lá dentro no coração. Vou, não vou, tomo esta decisão, não vou. Deus sabe onde é que está essa pessoa. E eu vou pedir que essa pessoa que está nessa situação, pelo menos mais uma pessoa, possa dizer a Cristo: Senhor, eu estou aqui na luta contigo. Tu conheces o meu coração, mas eu não resisto a colocar essa situação no teu trono da graça. Eu vou pedir a essa pessoa que se junte a nós. Onde é que ela está? Amém. Deus abençoe, irmã. Vamos orar. Papá do céu, muito obrigado, Senhor, por este momento de encontro contigo. Sim, Pai, de encontro contigo. Tudo passa por aqui, Senhor. Tudo passa por um compromisso com o Teu poder na nossa vida. Tudo passa por seres o Senhor do nosso coração e da nossa mente, Pai. Tudo o resto é consequência desse compromisso. Senhor, a construção de uma casa não está nas paredes, está nas bases dessa casa. E Tu és a rocha, Pai, sobre a qual Tu nos convidas a construir o nosso caráter. E obrigado porque Tu és o construtor principal, porque em vão construímos nós essa casa se não for contigo, Pai. E é por isso que eu quero colocar no Teu trono todos estes irmãos e irmãs que se levantaram no seu lugar. Cada núcleo familiar, Senhor. Marido, esposa, filhos. Para que esta igreja, Senhor, possa ser uma igreja segundo o Teu coração, Pai. Ó Pai, por favor, que cada um deles possa fazer da Tua palavra e do início do dia a primeira atividade da sua vida, Pai. Deixar que Tu comuniques com eles falarem contigo como falamos com um amigo, Pai. E particularmente, Senhor, eu quero colocar nos Teus braços este grupo de irmãos, irmãs, amigos que vieram aqui à frente, jovens, por razões diferentes, Pai, se calhar alguns porque querem começar a estudar a Tua palavra para um dia descerem às águas batismais, outros pelo seu lar, outros, Senhor, por alguma coisa que na realidade os esteja a fazer sofrer, Senhor, e que só Tu conheces, Pai, profundamente, e que mais ninguém sabe. E só Tu sabes como entraram aqui, Pai, mas como eles querem sair da Tua presença hoje, Pai. Papá do céu, eu peço por cada um deles. Não importa a razão ou o motivo, Tu conheces, e eu sei que Tu vais intervir e que Tu farás muito mais do que aquilo que nós estamos a pedir, Senhor. Cuida deles, Pai. Quero pedir também por aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles a quem Tu falaste e que se calhar também se levantaram, Pai. Nós não sabemos, mas, ó Pai, por favor,
Responde aos anseios profundos do seu coração e ajuda-nos a perceber que o dia da nossa salvação é hoje, Pai, não é amanhã. E que o nosso futuro, o nosso passado já não interessa, Pai. E que hoje nós podemos entregar-te a nossa vida. Por favor, Papá do céu, obrigado por escutares a nossa oração. Obrigado por responderes no teu tempo. Porque o teu tempo não é o meu nem o nosso tempo. E nós sabemos que tu vais responder a cada uma das orações silenciosas de cada coração que se levantou, Pai. Muito obrigado por teres estado connosco. Obrigado porque não estás descontente com ninguém. Não estás descontente com cada um de nós porque tu estás à espera de uma nova oportunidade para agires em cada um de nós. Obrigado porque tu não olhas como nós olhamos. Obrigado porque tu não vês como nós vemos. Obrigado porque tu vês não como somos, mas como podemos ser transformados pelo teu poder, Pai. Obrigado por essa visão incrível. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Mesmo. Que Deus vos abençoe mesmo.